A gente sempre soube que meu pai tinha esse chamado pastoral, né? E todos os familiares desde a infância falavam disso, de como era visível isso nele. Mas, dizendo como filha, eu sempre pude ver isso, na verdade, né? Quando se fala, né, na questão de ir para Maceió, isso me assustou um pouco e causou um endurecimento mesmo no meu coração, e eu resisti, né? E naquele momento, quando a gente recebe essa notícia, esse convite, eu fiquei um pouco apreensiva e eu falava com o Senhor, né? Falava com Deus que eu não queria vir, né? Fiquei ali lutando com Deus, porque a gente sabe que a família ministerial envolve muitas coisas, né? Envolve renúncias, sacrifícios, e eu não queria mais uma vez ter que deslocar, né? Com toda a família. Quem fez parte ou faz parte de uma família aí, que vive no Ministério Pastoral sabe que envolve muita renúncia de dentro de casa, de situações do cotidiano. E é difícil definir o que a Comunidade da Cruz é hoje em poucas palavras. Mas eu acho que se eu pudesse definir, seria apenas graça de Deus, porque foi por graça que ela se sustentou até aqui, foi por graça que ela surgiu e é por graça que ela tem caminhado. E é muito bom poder fazer parte disso, dizer que eu pude estar desde o começo e hoje posso testemunhar do que essa igreja significa para mim. Meu coração estava fechado até o dia em que o pastor Júnior veio, um convite para um trabalho em campo, né? Nós saímos de Minas e ele veio para Maceió para realizar um trabalho no final de semana. Eu vim com ele, as crianças ficaram e o tempo todo eu falava para ele: nós estamos indo, mas a resposta é não, eu não gostaria de ir. Mas o chamado de Deus, ele é irresistível, né? E quando ele acontece e quando realmente é de Deus, ele é irresistível. E quando eu cheguei aqui em Maceió, o culto foi na casa do presbítero Ézio, né, meu cunhado, e as pessoas ali envolvidas e eu resistindo o tempo todo. Mas quando eu vi aquelas pessoas e aí olhei para as crianças que estavam ali naquele dia, meu coração queimou de uma forma muito intensa. E aí, assim que acabou o culto, eu já me rendi, né? Porque eu entendi que de fato tinha sido um chamado do Senhor. E aí foi irresistível. Júnior sempre compartilhou comigo, né, e com aqueles mais próximos que o cercavam, do desejo, do sonho de implantar um trabalho e ele não sabia se era possível, né, se de fato era da vontade de Deus que ele fosse um implantador de igreja ou que Deus de alguma forma usaria para implantar um trabalho, né? Mas isso aconteceu de uma forma muito natural. Ele sempre foi muito leal às pessoas que ele serviu ministerialmente. E nessa época nós estávamos com o pastor Ricardo em Conselheiro Pena e ele compartilhou esse desejo com o pastor Ricardo desde o início. Nós caminhamos aí juntos por mais ou menos 5 anos. E ele sempre foi muito sincero e leal com ele com relação a essa vontade, né, de implantar um trabalho do zero. E quando nós passamos por Maceió de férias, a gente sempre teve o hábito de os lugares que nós chegávamos, a gente perguntava a respeito das igrejas locais, né? E a gente ficou um pouco assustado com as referências que a gente viu aqui, a maneira que a gente via a condução do evangelho aqui neste lugar, né, nesse estado, e isso nos impactou e a gente voltou de férias para Minas Gerais com isso bem latente no nosso coração. E aí a gente começou a orar, né? Júnior tinha um mapa
do estado de Alagoas e orava pelas igrejas, pelos pastores deste lugar. E isso foi acontecendo de uma forma muito natural. E nós recebemos, num período, o pastor Paulo Júnior, do Defesa do Evangelho, lá em Conselheiro Pena, para um trabalho lá. E ele chamou, né, o pastor Júnior, na época, numa conversa pessoal, e falou: você não vai ficar muito tempo na Presbiteriana do Brasil. Ora mais do que os outros, estude mais do que os outros. Na hora que Deus abrir uma porta visível, você vai entender que é o Senhor que está te direcionando. E quantas histórias nós fomos acumulando ao longo desses anos? Quantas famílias chegaram, cada um com as suas histórias, muitos com dores, outros buscando um local, um refúgio. E Deus, com sua graça, foi acolhendo essas pessoas aqui, inserindo essas pessoas nessa igreja. Muitos milagres têm acontecido no nosso meio. Deus tem feito coisas grandiosas aqui em nós. E eu me lembro de um amigo, pregador, que chegou aqui um dia e disse: olha, essa igreja tem contato com a simpatia de todos. E é uma característica daquela igreja lá de Atos. E eu fiquei tão grato a Deus, apesar de saber que nós ainda não chegaremos a ser a igreja perfeita aqui, porque nós chegaremos na glória e certamente lá nós seremos aperfeiçoados. Mas me encheu meu coração, enquanto pastor, de alegria de ouvir um homem que prega em tantas igrejas e viaja em tantas igrejas compartilhar isso conosco, que ele percebeu que nossa igreja tem contato com a simpatia das pessoas, e nós somos tão gratos a Deus por isso. Uma outra feita, um pastor me perguntou: pastor, como é que está acontecendo? O que tem acontecido lá? O que o senhor está trabalhando? Qual o método que o senhor está usando para trabalhar na igreja, com a igreja? E eu, um pouco constrangido, disse: nós não temos usado método nenhum. Nós, na verdade, estamos nos esforçando para o método que o próprio Deus colocou nas Escrituras. Ele disse: perseverar na oração, no partir do pão, na comunhão. E é isso que nós temos feito. Tentado perseverar na oração, na doutrina, no partir do pão e na comunhão. E tem chegado mais pessoas à nossa igreja, que tem agregado muito à nossa igreja, que tem contribuído muito com o crescimento. E nós temos orado para que Deus envie mais trabalhadores para a seara, a fim de que nós possamos trabalhar para o progresso do reino. Essa é a comunidade da cruz. O desejo do nosso coração é que essas pessoas, esses irmãos, cheguem e contribuam com o crescimento do reino de Deus, com o crescimento da igreja do Senhor, se comprometam com esse crescimento. Nós, como igreja, é o nosso propósito, que o Senhor seja glorificado, que a igreja seja edificada e que o reino do Senhor avance. Então, quero convidar você também a fazer parte conosco dessa igreja e do propósito de Deus para a nossa cidade, para o nosso bairro, propósito de Deus no seu reino, através da sua igreja. Deus te abençoe, no nome de Jesus.